Nós estamos de volta, agora no último bloco do programa Ação Nacional. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando, tirando aí suas dúvidas sobre os medos que nós sentimos. A nossa pergunta de hoje foi: qual é o medo que você tem? Muitas pessoas participaram aí, compartilhando um pouquinho do medo de cada um, e muitas pessoas também tiraram dúvidas. A gente vai procurar responder na medida do possível as perguntas que chegaram, mas são muitas. Então, assim, a gente indica as pessoas que querem realmente, estão com esse problema e acham que precisam de uma orientação profissional, entrem em contato, tá, com o e-mail do Ação Nacional. A gente procura encaminhar a sua dúvida para as profissionais diretamente, para que você possa solucionar da melhor forma possível aí o seu medo, quem sabe perder esse medo, viver melhor, né, viver de bem com a vida, enfim, para que a sua vida tenha mais qualidade. Tem uma dúvida aqui de uma pessoa e eu acho que se identifica muito com a dúvida, com o medo de muitas mães. Eu não sei se é sentimento de mãe ou se é medo. É o caso da Ilse Helena, de Itajaí, Santa Catarina. Muita gente de Santa Catarina participando hoje. Obrigada pela participação de todos. Ela diz que tinha pânico quando o filho saía de casa, que passou 12 anos da vida dela desesperada, em especial com algum acidente. O que seria isso? Esse pânico de acidente de carro, por exemplo, pode ser um pânico de acidente de carro ou é um excesso de preocupação de mãe, por exemplo? Pode ser um excesso de preocupação de mãe, pode ser que ela já sofra com medos, então ela é uma pessoa medrosa por natureza, por uma série de problemas pessoais, e assim, ela se sente responsável por essa criança e ela não quer que nada aconteça de ruim para essa criança, inclusive porque ela não quer perder essa criança e muito menos ter que dar satisfação se caso acontecer alguma coisa com essa criança também. Então há vários fatores que estão envolvidos, né? Pode ser que ela tenha tido uma experiência ruim, pode ser que ela tenha presenciado uma mãe que sofreu com a perda do filho por conta de um acidente. Então é importante indagar melhor, conhecer melhor o histórico dela para poder identificar. Não dá com esses dados para você dizer exatamente é isso ou aquilo, né? Mas existem várias razões que levam essa mãe a se comportar dessa maneira, né? Mas que bom que ela superou. Então, aquela mãe que está, digamos, muitas vezes a mãe não deixa o filho sair, a mãe, para evitar que ele se envolva em algum acidente, ela não deixa ele sair, ou então ele só sai na presença dela, porque ela cuida. Então, tem vários fatores aí envolvidos. Então, se ela percebe que ela está inibindo a vida desse filho, que ela não está deixando esse filho seguir a vida dele e ela está sofrendo muito por isso, é importante que ela busque ajuda profissional. Que ela procure um psicólogo, uma psicóloga aí na cidade dela para resolver isso. Olha, os adolescentes, eles sempre parecem ser mais destemidos, né? Sim. Nessa fase, é normal essa vontade de enfrentar o medo? É característico do adolescente? Porque é a fase que eles estão construindo a identidade. Então, assim, quem sou eu? Para eles determinarem quem eles são, eles se despojam dos valores que eles têm até então e vão experimentar. Então, assim, como é que eu posso saber se eu gosto de uma coisa ou se eu não gosto dessa coisa, se eu não provar, se eu não experimentar? Então, é a fase da experimentação, é a fase de fazer as coisas diferentes, de se vestir diferente, de falar diferente, de mudar os gostos. Mas é uma fase de experimentação e, aos poucos, ele vai definindo a própria identidade até chegar à vida adulta definindo quem sou eu. Cristina, tem uma dúvida aqui da Miriam, ela é de Paracatu, Minas Gerais. Obrigada pela sua participação, Miriam. Ela diz que às vezes ela tem medo de tudo e outras ela tem uma coragem que ela não sabe de onde ela tira. E a gente sempre escuta as pessoas falarem isso na rua, né? Eu me superei, nem acredito que era eu, né? Existe essa oscilação entre medo e uma super coragem tão próximos? Existe, sim. A gente identifica que depende muito das condições de vida e do que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Eu estava comentando aqui no intervalo com a Olga que chegou um caso de fobia de avião recentemente, no qual a gente praticamente não falou a respeito do avião. E se identificou que, na verdade, a pessoa estava com vários problemas, inclusive profissionais, de começar a se achar. Era uma pessoa que se dominava muito bem o ambiente profissional e, de repente, se viu com algumas tarefas muito novas e das quais ele não se sentia muito competente para lidar com elas, e muitos desafios. E foi interessante que o medo apareceu não, mas ele ficou muito forte exatamente nesse momento.
né? E conforme ele conseguiu desenvolver outras habilidades e lidar com a equipe, né? Diminuíram também as demandas com relação a ele, a respeito dessas coisas, praticamente sem fazer nenhuma intervenção com relação ao avião, diminuiu o medo de avião. Então, os medos são muito relativos, sim. Então, eu posso morrer de medo de cobra, mas se de repente o meu filho estiver numa situação que tem uma cobra do lado e eu preciso fazer alguma coisa para protegê-lo, a gente vê pais que se superam e se lançam na situação e se colocam em risco, mesmo tendo muito medo. Olga, e tem gente que não tem medo nenhum? Super corajosos? Eu não tenho medo de nada. Não existe. Não existe isso? Não existe, É marketing. Exatamente. Assim, existem pessoas mais corajosas, mais despojadas, mais valentes, mas são aquelas pessoas que, apesar do medo, elas vão em frente. Então, elas procuram se superar nos seus medos e cada vez ter menos medos. Mas é como eu falei, a pessoa que não tem medo nenhum, ela já morreu. Porque ela fez tudo aquilo que ela queria fazer sem pensar em consequência nenhuma. Porque se o medo ele vem para te proteger do perigo e do sofrimento, toda vez que ele vem, ele está te alertando dessa possibilidade. Então, se você não vê essa possibilidade, você faz qualquer coisa e nisso você corre o risco de morrer. Então, todos temos medo, alguns mais, outros menos, alguns se deixam paralisar por esses medos, outros não, mas o medo faz parte da vida. E é importante que nós saibamos lidar com ele para ele não nos paralisar, não fazer com que nós deixemos de vivermos a nossa vida com plenitude e com felicidade. Rapidamente, antes do nosso sorteio, que tem uma pessoa, várias, na verdade, pediram para a gente ajudar. Não dá tempo da gente ler tudo, mas essa pessoa, a Anisabela, obrigada pela participação, ela disse que tem muito medo do escuro e que sempre procura dormir com alguma luz acesa no quarto. E o que ela pode fazer para se superar? É tratamento ou algum comportamento, alguma dica tem como a gente passar para ela começar a se acostumar melhor com a escuridão? Tem muita gente que tem medo do escuro. Tem. E isso está muito relacionado com a infância, né? Porque a criança tem uma imaginação fértil e criativa. Então, quando a luz está apagada, ela consegue ver nas sombras monstros e mais monstros, né? Então, uma dica para ela, é claro, seria legal avaliar melhor que medo é esse, o que tem por trás. Mas, assim, basicamente, tente aos poucos ir diminuindo a intensidade da luz. Então, sei lá, hoje é uma lâmpada de 100 watts, amanhã coloca uma de 90, depois de alguns dias uma de 80. Vá diminuindo essa luz aos poucos e observe como você vai lidando com isso, né? Claro, se a pessoa tem medo do escuro, ela tem medo daquilo que ela desconhece, de perder o controle, né? Esse é o medo, porque no escuro você não enxerga nada, você não tem controle de absolutamente nada. Então, por que é tão importante para ela ter esse controle da vida? Né? Então, o símbolo do controle exacerbado que ela tem na vida dela se manifesta nessa luz, né? São pequenas atitudes que podem mudar lá na frente. Vamos para o nosso sorteio agora? Qual o primeiro livro que a gente vai sortear agora, produção? Dirija a sua vida sem medo. Dirija a sua vida sem medo, vai para uma pessoa que tem muito medo de dirigir, olha só. A Nilda Raquel de Moraes, de Vargem Alta, Espírito Santo. Muito obrigada pela sua participação, tá, Nilda? Ela tem 8 anos que ela tem a carteira. De repente, pode procurar uma orientação como essa que a gente passou na matéria, de fazer uma aula com orientações de profissionais treinados para isso, procurar um profissional da área. Se você ficar com mais alguma dúvida, escreva aqui para a Ação Nacional, que a gente procura encaminhar para as profissionais que estiveram aqui com a gente, a Cristina e a Olga, para te ajudar mais especificamente. O outro livro, Amor versus Dor. Vai para o e-mail da Priscila Torres Vieira. Ela é de Brasópolis, Minas Gerais. Obrigada pela sua participação, tá, Priscila? E a gente procura responder aqui a sua pergunta por e-mail, que a gente já está com o tempo quase esgotado, mas ela está dizendo assim... acho que a gente até respondeu a dúvida dela. Ultimamente tenho sentido uma vontade de não encontrar algumas pessoas, que se seria uma síndrome do pânico. A gente respondeu sim. Se você ficou ainda com alguma dúvida, escreva para a gente e a gente procura responder ao longo da semana.
Nós temos ainda 2 minutinhos. Queria agradecer mais uma vez, Cristina, pela sua disponibilidade, também Olga pelos conselhos, Obrigada. pela disponibilidade, pela atenção. Que vocês deixassem um recadinho antes da gente terminar o programa. Bom, eu quero convidar todos a visitarem o meu site, que é o www.ajudaemocional.com, não tem BR. Lá tem mais de 700 páginas com muitos textos sobre medo, ansiedade, tem pequenos testes para a pessoa avaliar-se, e tem muitos vídeos também. Então, visitem, leiam e se precisarem de ajuda, podem entrar em contato comigo. Lá tem um formulário para as pessoas entrarem em contato, ajudaemocional.com. Não precisa ter medo de entrar em contato. Não, eu respondo todas as dúvidas. Cristina? Bom, eu acho que uma mensagem importante, de forma geral, para as pessoas é: o medo está relacionado à esquiva. Quanto mais a gente foge das coisas, mais elas vão nos incomodar. Então, sempre que possível, encarar as coisas, entrar em contato com elas e buscar coisas interessantes na vida. Aí, provavelmente, o medo diminui. E buscar formas de lidar com os problemas também. Inclusive, quando a gente tem problemas como pânico, toque, fobias gravíssimas, é importantíssimo buscar informações. Muitas vezes as pessoas têm medo de ir atrás de informação. Muitos pacientes chegam no consultório com um toque gravíssimo, não querendo ler mais a respeito, não querendo ter mais informações a respeito, com medo de que piore. E o que a gente vê é exatamente o contrário, a pessoa precisa saber o que é aquilo. Então, é muito importante, sim, buscar livros que estão em livrarias, bem conceituados, para que a pessoa se informe e vá buscar ajuda, sim. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite para vocês. O Ação Nacional de hoje fica por aqui. Continue acompanhando o nosso programa pelo portal rs21.com.br. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.